Olá, vocês conhecem um projeto de extensão Contabilidade Conectada? Então, vamos apresentar hoje, em detalhes, o nosso projeto de extensão denominado Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade. É um projeto que está vinculado ao Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, vinculados à FACE, que é a Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília. O nosso projeto está registrado no Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, sob o número 106/2022. Esse nosso projeto, ele está, como a gente sempre brinca, na estrada há 6 anos. A partir de agosto de 2022, comemoraremos os 6 anos de estrada de nosso projeto. Já realizamos muitas atividades nesse período. E desde o início da pandemia, em março de 2020, renovamos o modo operantes para o formato virtual. Até então, a gente trabalhava no modelo presencial e a pandemia veio para que a gente pudesse reestruturar o nosso projeto de extensão para conseguir atender o objetivo do projeto, que é promover a interação dos discentes do curso de graduação em Ciências Contábeis à universidade, ao mercado de trabalho e à sociedade, com atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, bem como da comunidade acadêmica que interagem com as atividades relacionadas ao objetivo do projeto. As atividades são diversas e englobam cursos, workshops, treinamentos, palestras, visitas técnicas em loco em órgão de classe contábil e empresas públicas ou privadas, tanto na modalidade presencial como na modalidade online. E o nosso projeto de extensão, a gente sempre fala que a gente tem aí os dois marcos, né? O marco antes da pandemia e o marco após a pandemia, porque o mundo, né, teve que se adaptar a essa nova realidade e com o nosso projeto também a gente teve que se adequar a essa nova realidade para que a gente pudesse trabalhar com esse objetivo de extensão, esse vínculo com a sociedade, interagindo da melhor forma possível. O nosso público-alvo são profissionais, docentes e discentes da área de ciências contábeis e correlatas. Então, todas as pessoas que estejam alinhadas ao objetivo do projeto são sempre bem-vindos para participar, quer seja como um membro, quer seja como ouvinte, quer seja como convidado, qualquer que seja a contribuição que possa ser dada para o nosso projeto. Como é que a gente pode falar em relação aos marcos teóricos e práticos que o nosso projeto propicia? Bom, a gente tem como foco sempre alinhar a teoria com a prática. Então, isso em sala de aula a gente já trabalha de maneira mais forte, vamos dizer assim. E como trazer isso para um projeto de extensão? Esse é um desafio muito grande quando a gente fala de projeto de extensão, fazer esse alinhamento entre teoria e prática. Então, nosso projeto, ele tem como pressupostos básicos, tanto de marco teórico como de marco prático, o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades que a gente chama hard skills e soft skills. Nas hard skills, com base em referências técnicas e científicas da área de contabilidade, nós desenvolvemos e trabalhamos com os nossos alunos de graduação ou membros vinculados ao nosso projeto essas referências técnicas e científicas da área de contabilidade. Então, a gente trabalha no momento em que o aluno entra no projeto de extensão, se ele estiver no primeiro semestre, por exemplo, a gente vai trabalhando com aqueles conceitos teóricos do semestre que ele está vinculado. Em que sentido? Que ele consiga compreender
essas referências técnicas e científicas e possa apresentar para a sociedade de uma forma mais didática, mais fácil de entender esses conceitos, para que ele possa, de alguma forma, contribuir com a sociedade e desenvolver essas habilidades. Em relação aos soft skills, como que o aluno ou membro da equipe pode desenvolver essas habilidades? Através da comunicação interpessoal, adaptabilidade como equipe, empatia, o próprio trabalho em equipe, a resiliência, no sentido dele conseguir se adaptar ao modus operandi do projeto, a criatividade, quando ele vai desenvolver atividades do projeto, como aquela criatividade para apresentar aquele conteúdo vai ser desenvolvido, o poder de persuasão que o membro da equipe tem que ter, a própria inteligência emocional, porque ele tem que lidar com atividades de ensino, muitos são alunos de graduação, então ele tem que trabalhar com aquele momento do ensino, das atividades, das provas que eles estão tendo e, paralelamente, realizar as atividades do projeto, então tem que ter muita inteligência emocional para saber lidar e organizar essa gestão de tempo. Pensamento empreendedor, no sentido de o nosso projeto de extensão, ele tem que atingir um público-alvo e o maior número de pessoas possíveis, então ele tem que pensar de uma forma grande de empreendedorismo, de como ele vai aplicar isso para a sociedade. Outros tipos de aprendizagem de longo prazo. O benefício que uma informação que está sendo trabalhada e gerada por um membro da equipe, com base numa teoria, como ele pode comunicar isto para a sociedade. Então, são uma série de habilidades que os membros da equipe, sendo alunos de graduação ou não, tem que desenvolver e aprimorar para que o objetivo do projeto seja alcançado. Antes da pandemia, como eu já comentei aqui, a gente trabalhava com um projeto no modelo presencial. Então, a gente realizou uma série de atividades no modo presencial, como palestras. A gente teve em torno de 14 palestras desde 2006 até o início de 2020, sempre tendo como base o semestre letivo da universidade, para que os alunos pudessem acompanhar ao longo do semestre também as atividades de extensão. Então, a gente tinha aí uma média de 1 a 2 atividades presenciais por mês, do nosso projeto de extensão. Então, em palestras presenciais, foram em torno de 14, nós tivemos uma sessão de cinema contábil, em que a gente apresentou um filme que envolvesse aspectos da contabilidade, para que os alunos de graduação pudessem entender de uma forma mais lúdica os conceitos contábeis que estavam atrelados naquele filme, naquelas situações em que a contabilidade se fazia presente. Tivemos cerca de 8 visitas técnicas em empresas públicas e privadas, visitas essas que a gente foi na sede do Banco do Brasil, em que conversamos com os gerentes principais do Banco do Brasil, e eles puderam interagir com nossos alunos de graduação, mostrando como que o banco opera em termos de vínculo com as atividades que são bem inerentes à contabilidade. Visitamos a Controladoria Geral do Distrito Federal, também com esse mesmo pressuposto dos alunos compreenderem a dinâmica da contabilidade pública nesses órgãos. Fomos ao Conselho Federal de Contabilidade, e ali os alunos vivenciaram aquela realidade do nosso órgão de classe, numa sessão plenária que estava ocorrendo no momento, e depois eles puderam conhecer todo o órgão de classe em que a contabilidade está inserida. Visitamos a sede da Receita Federal, um órgão-chave para a nossa classe, para a nossa área, principalmente para os alunos de contabilidade que estão iniciando o curso, em que eles puderam perceber a importância
dos tributos, a importância do contador para a elaboração também dessa área da contabilidade. Visitamos a aduana no aeroporto de Brasília, em que a gente pôde visualizar momentos em que o cidadão chega no aeroporto e aquelas mercadorias que são adquiridas no exterior, como que aqui no Brasil isso pode ser representado em termos de pagamento, em termos de entrar de maneira correta no país. E visitamos a Brasal Refrigerantes, que é a concessionária e fabricante da Coca-Cola no DF. Ali os alunos puderam, além de uma aula de contabilidade, eles puderam verificar a parte administrativa de fabricação da Coca-Cola, então foram momentos bastante agradáveis e interessantes para os nossos alunos de contabilidade que puderam vivenciar essa realidade em que a gente vinculou teoria com prática. Obviamente, os conceitos da contabilidade ali estiveram presentes nesse momento e a gente pôde, no momento dessas visitas técnicas, traçar paralelos para que eles pudessem entender essa realidade. E, ao mesmo tempo, ao fazer a visita, a gente pôde verificar como que a sociedade ali, falando em termos dos órgãos públicos e privados que a gente visitou, veem a universidade, o que é que eles esperam de um aluno de contabilidade para que eles possam se formar e serem atuantes na sociedade. Então, a gente pôde ver essa interação dos discentes do curso de graduação em Ciências Contábeis, à universidade e, ao mesmo tempo, ao mercado de trabalho. E as atividades que a gente sempre fala, que a gente trabalha com o nosso projeto, estão relacionadas com ensino, com pesquisa e com extensão, em que os alunos podem, os membros do projeto podem vincular os conceitos trabalhados em sala de aula com os diversos professores, inclusive em termos de pesquisa, para que eles possam aplicar isto para a sociedade, apresentar isto para a sociedade, como que isso pode servir para a sociedade, como que a contabilidade é útil para a sociedade. Então, são diversas atividades que a gente faz de forma interativa para que a gente possa atingir o objetivo do projeto. Bom, a partir deste momento em que iniciou a pandemia, em março de 2020, a gente já vinha aí com quase 4 anos de projeto, já eram 3 anos e meio. Então, a gente já tinha toda uma estrutura do projeto em termos presenciais. E aí a gente teve que se enquadrar, se adequar a essa nova realidade. E aí a gente transformou as atividades que eram presenciais em atividades virtuais. E até hoje nós estamos ainda, obviamente, a pandemia está, vamos dizer, dando uma trégua, minimizando, liberando, vamos dizer assim, como a gente pode falar de uma maneira mais tranquila, nesse momento, agora em junho de 2022, que a gente vai começar as aulas presenciais na Universidade de Brasília. Então, a gente tem aí as atividades em execução que ainda estão sendo realizadas em termos do nosso projeto de extensão, distribuídas em 3 grandes séries que a gente colocou nesse formato para que a gente pudesse organizar e sistematizar melhor o nosso projeto de extensão, inclusive com a equipe que faz parte do nosso projeto, que a gente tem aí uma média de cerca de mais de 40 alunos por semestre trabalhando no nosso projeto, e as atividades de postagem, que a gente trabalha também com as mídias sociais. Então, nós temos aí essas 3 grandes séries que a gente vai detalhar um pouco aqui, sempre trazendo esse pressuposto teórico, prático, a organização das atividades e como isso contribui para a sociedade. Então, a gente tem uma série que a gente chama de Ciência Aberta. São episódios
que apresentam de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e de outras instituições de ensino superior, numa linguagem clara e acessível. Esta série é uma parceria entre o projeto de extensão, o nosso projeto de extensão, Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade, o Contabilidade Conectada, e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG-Cont. Esta atividade é produzida em formato de podcasts. Atualmente, estamos em 12 plataformas de podcast, inclusive o Spotify, a Amazon, Google Podcasts, enfim, uma série de plataformas de podcast de sua preferência, em que a nossa série Ciência Aberta está inserida. Só colocar lá o nome do nosso projeto, Contabilidade Conectada, que você rapidamente vai encontrar o podcast do Ciência Aberta. Até o momento atual, ou seja, até agora, início de junho, já foram produzidos 65 podcasts com a participação excelente de professores, pesquisadores sêniores e júniores e nossos queridos discentes, membros da equipe, enfocando diversas pesquisas científicas desenvolvidas em teses de doutorado, dissertações de mestrado, grupos de pesquisa, PIBIC, trabalhos de conclusão de curso, TCC, e artigos científicos de diversas áreas que permeiam o conhecimento científico, em 2.884 minutos, cerca aí de 50 horas já de podcast produzido. É uma atividade que a gente faz a inter-relação com a área de pesquisa. Por quê? Porque os alunos do projeto, eles leem esses trabalhos, quer seja tese, quer seja dissertação, quer seja o grupo de pesquisa, como é que vem sendo trabalhado, ou o PIBIC, enfim, eles leem as pesquisas, elaboram perguntas ou dúvidas acerca daquela pesquisa, e a partir daí é feita uma entrevista com os pesquisadores daquela pesquisa, para que esta linguagem seja acessível para a sociedade. Então, essa série, ela se torna muito interessante, porque a gente tem ali uma série de nuances na leitura da pesquisa que desenvolve habilidades aos alunos, até para quando eles vão desenvolver o TCC deles, porque a gente pega ali um universo grande de alunos, desde o primeiro semestre até o último semestre do curso. Então, alunos já fizeram relatos que a série Ciência Aberta, ter participado da série Ciência Aberta, ajudou na coleta de dados ou na busca de materiais para poder elaborar o TCC. Por quê? Porque ali já eles têm o contato com a pesquisa e, ao mesmo tempo, quando ele conversa com os pesquisadores que elaboraram a pesquisa, desenvolveram a pesquisa, se torna, de alguma forma, algo muito lúdico e muito acessível. Por quê? Porque a gente sempre tem aquele aspecto de que a pesquisa, ela é algo que você não consegue alcançar, inalcançável, principalmente quando o aluno está no começo do curso. Então, isso faz quebrar um pouco esse paradigma e mostrar que é possível você chegar num entendimento de uma pesquisa científica, obviamente, conforme o nível intelectual e de conhecimento de conceitos que você esteja, ou que o aluno esteja durante o curso, né? Mas isso é um dos aspectos, uma das contribuições do nosso projeto de extensão para os próprios membros da equipe. Para a sociedade, faz com que a pesquisa se torne acessível, faz com que pessoas que tenham acesso a esta plataforma ou a este acesso de informação, consigam escutar uma pesquisa e dali verificar ou ter a curiosidade de saber como é que aquela pesquisa foi produzida, foi elaborada e, às vezes, até estimular a possibilidade de entrar num curso de pós-graduação em nível de mestrado, em nível de doutorado. E, ao mesmo tempo, uma outra contribuição que a gente tem para a sociedade dessa série
é a possibilidade da gente mostrar o que está sendo produzido no âmbito da Universidade de Brasília e até mesmo de outras instituições de ensino, as pesquisas que estão sendo produzidas, o dinheiro que está sendo aplicado, o dinheiro público que é aplicado nas nossas universidades, como é que está sendo apresentado ali em forma de pesquisa. Então, a gente percebe uma série de contribuições a partir do Ciência Aberta para a sociedade, além das atividades que são desenvolvidas, as habilidades que são aprimoradas quando essas atividades são desenvolvidas. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente gostaria de comentar. Uma outra série que a gente também, vamos dizer, iniciou com a pandemia, que seria, vamos dizer, se a gente fosse fazer um paralelo aqui, seria as palestras presenciais que a gente fazia no nosso projeto, e aí a gente trouxe para as palestras, vamos dizer assim, online, virtuais, as famosas lives, e que a gente chamou de Conectados nas Redes, que são episódios oriundos de uma atividade que nasceu em meio à pandemia, com o intuito de aproximação entre o mundo do conhecimento científico e os estudantes, numa roda de conversa virtual sobre os mais variados assuntos que permeiam a nossa área do saber. Esta atividade é produzida em formato de lives, entre 2 ou 3 discentes de graduação, membros do projeto de extensão, e um convidado, geralmente professor da área ou que tenha relação com a nossa área. Todas as lives estão disponíveis no nosso canal do YouTube, que mais adiante a gente vai comentar sobre as nossas mídias sociais, e essas lives ocorreram nesse período da pandemia. É uma atividade que é registrada, nossas atividades todas são registradas no Decanato de Extensão, e todas as atividades são emitidos certificados de participação. Então, a gente já tem aí desde o início do nosso projeto, mais de 4.000 certificações do nosso projeto, com pessoas que já participaram das diversas atividades, quer seja como membro, quer seja como ouvinte, participante, enfim, todas as nossas atividades são certificadas. Para os alunos da UNB, é uma excelente oportunidade de obtenção de horas-crédito em atividades complementares. E para os participantes externos, é uma oportunidade de registro em educação continuada. E como contribuição para a sociedade, é a gente poder trazer assuntos e numa conversa de uma maneira mais, vamos dizer assim, palatável sobre assuntos da contabilidade, em que os nossos alunos, em que os membros da equipe conseguem conversar com professores, doutores de outras instituições de ensino, e isso muitos alunos do projeto deram vários depoimentos, que era uma satisfação muito grande, muitas vezes professores que eles estudaram pelos livros durante a graduação, ou estavam estudando, e isso faz com que o ensino, a pesquisa, a extensão fiquem interrelacionadas de uma forma mais acessível, de uma forma mais prática, de uma forma mais dinâmica, vamos dizer assim. Então, o Conectados nas Redes traz essa perspectiva, e o fato de ser uma live é algo que o aluno ali tem que ter habilidades do ao vivo e a cores, porque a gente teve várias situações das lives que a gente participou, no caso, como coordenadora do projeto, em que tivemos dificuldades, por exemplo, do acesso à internet de alguns membros que estavam fazendo a live. Então, o aluno ali, o membro da equipe, ele, por mais que a gente tivesse toda a preparação antes das lives, para cada live a gente tinha cerca de 10 a 12 horas de preparação para executar uma live. Então, para cada live dessa, no momento em que estava ocorrendo, o aluno ele tinha que ter a iniciativa do que ocorresse na hora, ao vivo e a cores. E isso são habilidades que o mercado de trabalho exige.
a pessoa proativa é a possibilidade de resolver problemas que aconteçam de maneira que não esteja sendo esperado, afora as perguntas que eram elaboradas, o conteúdo que era passado em termos de conhecimento científico, de muitos professores e convidados que passaram pelas nossas lives e que fizeram com que os alunos despertassem para a importância da pesquisa, a importância da ciência no nosso dia a dia. Uma outra série que a gente também desenvolveu durante a pandemia foi o que a gente chama de Conexão Rápida. A série Conexão Rápida apresenta vídeos rápidos, de cerca de 3 a 10 minutos, elaborados pelos participantes do projeto de extensão Contabilidade Conectada, e explica diversos assuntos do meio acadêmico e do mercado profissional. Esta atividade é produzida em formato de vídeos, que também estão disponíveis no nosso canal do YouTube e nas plataformas de podcast. Até o presente momento, agora junho de 2022, já foram produzidos 68 vídeos, com a participação excelente de nossos queridos discentes e membros da equipe, enfocando esses diversos assuntos técnicos e científicos, ou seja, esses assuntos que permeiam a nossa área e que, de alguma forma, têm uma ligação com o nosso ambiente profissional. Nesse caso aqui da conexão rápida, os próprios alunos escolhem, vamos dizer, se querem participar do Conexão Rápida. Por quê? Porque eles vão ter que gravar vídeos, vão ter que aparecer, vamos dizer assim, para uma mídia que a gente sabe que quando está na mídia, a gente não tem a perspectiva da dimensão em que vai chegar ou para quem vai chegar essa informação. Então, os alunos que participam do Conexão Rápida são alunos que têm essa habilidade ou desenvolve essa habilidade de comunicação de uma maneira mais dinâmica, em que eles trazem conteúdos técnicos científicos de forma mais rápida, mais prática, como até o próprio canal do YouTube propicia, que é justamente esse vínculo com o ensino, né? De assuntos que permeiam a nossa área. Então, nós temos uma série de vídeos bastante interessantes que demonstram essa capacidade, essa habilidade que os nossos membros da equipe, os nossos alunos, desenvolveram durante esse período em que o Conexão Rápida esteve no ar. E a gente percebe alguns vídeos que tem alunos que já participam do Conexão Rápida desde o início, o desenvolvimento até dos próprios alunos, membros da equipe, na forma de comunicar, na forma de passar esse conteúdo de maneira virtual, ou seja, gravada. Então, isso demonstra as habilidades que estão sendo desenvolvidas dentro do nosso projeto de extensão. Em termos de conteúdo, é uma forma da gente conseguir trazer para a sociedade conteúdos da nossa área de maneira rápida, de maneira dinâmica, de maneira didática, para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Então, é uma contribuição que a gente traz de uma forma dinâmica. E, por fim, uma outra atividade que também a gente já vinha desenvolvendo antes da pandemia, mas com a pandemia a gente intensificou mais, foram as mídias sociais do projeto com postagens com conteúdo técnico-científico. Então, nesta atividade, os extensionistas do nosso projeto desenvolvem conteúdos em formato de postagens. E estão disponíveis nas mídias sociais do projeto, tanto o Instagram, como o YouTube, como o Facebook, como o Twitter, e que nesta atividade, produzida em formato de postagens e elaboradas essas postagens pelos nossos membros da equipe, dos nossos discentes,
enfocam diversos conteúdos de contabilidade, educação financeira e as áreas correlatas, numa perspectiva sucinta e objetiva. Propicia, além do desenvolvimento de soft skills, o aprimoramento de hard skills. Por quê? Porque eles vão ter que ler materiais técnicos e científicos para elaborar o conteúdo dessas postagens. Então, todas essas postagens, o conteúdo é elaborado e contextualizado com base em referências técnicas e científicas. Então, nós temos formações de equipes para a elaboração dessas postagens, e cada equipe, ao se responsabilizar por um assunto que vai ser postado, eles têm que ler material acerca daquele assunto, e esses materiais têm que ter a referência técnica e científica, para que possa ser apresentado de uma maneira minimamente contextualizada. Claro que a gente sabe que as mídias sociais tem um limitador de caracteres, não dá para fazer um artigo científico dentro de uma mídia social, mas tem como a gente contextualizar de maneira sucinta, mas de maneira objetiva e referenciada. Desde o início da pandemia, vamos trazer aí, antes da pandemia a gente trabalhava com essas postagens, mas não de uma forma tão aprimorada como a gente desenvolveu com a pandemia. No sentido de quê? Do formato dos posts, de toda uma uniformidade dos posts nas mídias sociais, de uma forma mais dinâmica, vamos dizer assim. Então, desde o início da pandemia, a gente já tem aí cerca de 150 postagens com conteúdos diversos, que foram desenvolvidos pelos nossos queridos discentes de graduação e membros de equipe, baseados tanto em pesquisas científicas, como em sites técnicos, como em livros, artigos, outras referências que tenham essa base científica, numa riqueza de criatividade e concisão. Então, vocês podem acessar essas informações nas nossas mídias e vão perceber os diversos conteúdos que já foram apresentados pelos nossos membros, que fazem essa inter-relação do ensino, da pesquisa e da extensão, do ensino, conceitos que estão sendo trabalhados em sala de aula pelos membros os membros da equipe, a grande maioria são alunos de graduação, então eles estão estudando isso nas suas diversas disciplinas e eles trazem esse conceito de uma forma mais concisa. Então, aí a gente está trazendo o aspecto do ensino sendo apresentado no nosso projeto de extensão de uma maneira mais concisa. Quando eles fazem as pesquisas nos livros, nos artigos, nos sites técnicos, numa série de referências científicas, eles estão trazendo aí a base da pesquisa para trazer essa concisão dessas informações. E o aspecto da extensão é quando ele apresenta esse assunto e coloca numa mídia social de uma forma objetiva. Então, ele está levando para a sociedade uma informação com toda uma base teórica e prática que pode contribuir de uma maneira muito forte para a sociedade. Então, essa outra atividade é uma atividade que desenvolve essas habilidades também dos alunos, além da escrita, porque escrever de uma maneira científica, minimamente, mas, ao mesmo tempo, numa linguagem que possa estar numa mídia social. Então, são aspectos que o nosso projeto apresenta e contribui de maneira muito prática para que dos desdobramentos e consequências do nosso projeto é justamente essa interação dos discentes do curso de graduação em Ciências Contábeis à própria universidade, porque eles ficam muito mais ligados a tudo que está ocorrendo dentro da universidade e verifica a dimensão que uma universidade, principalmente uma universidade de Brasília, pode trazer para a sociedade.
essa interação dos alunos à universidade, ao mercado de trabalho e à sociedade é de suma importância para o desenvolvimento de uma nação, de um país. Por quê? Porque ele está trabalhando com atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e extensão, é tudo que uma sociedade precisa para se desenvolver. Então, a gente tem aí possibilidades muitas do nosso projeto de extensão para aprimorar essas habilidades desses futuros profissionais, desses futuros cidadãos, ou mesmo das pessoas que estão conseguindo ter acesso a essas informações para que a gente possa apresentar uma contabilidade mais conectada com a sociedade, por isso do nome do nosso projeto. E aí a gente quer mostrar agora um pouco as nossas mídias sociais do projeto, para que vocês possam ter acesso, possam verificar, possam buscar mais detalhes, mais informações das nossas mídias. Eu vou apresentar aqui as mídias do nosso projeto, para que vocês possam verificar onde buscar as informações que são detalhadas do nosso projeto. Eu vou apresentar primeiro aqui o canal do Spotify, onde você pode encontrar todos os podcasts do Ciência Aberta, os 65 episódios que foram desenvolvidos pelos nossos alunos de graduação, editados pela nossa coordenação aqui do projeto, com pesquisas de tese, dissertação, mestrado. No próprio Spotify, nas outras plataformas de podcast, nós temos todas as outras atividades do projeto também em formato de podcast, tanto as lives como conexão rápida. Então, são atividades que depois foram transformadas em podcast. Aqui a gente está apresentando o Spotify, mas a gente tem as outras 12 plataformas de podcast de sua preferência, que também você vai encontrar esses podcasts. Apenas colocando o nome Contabilidade Conectada, você tem acesso a esses podcasts. Nós temos aqui o nosso canal do YouTube, em que nós temos todos os vídeos já produzidos pela equipe do projeto, com todas as lives, a conexão rápida, os vídeos que a gente já produziu ao longo desse período, também tudo consolidado, tudo nas playlists em que você pode ter acesso também a esse conteúdo. Temos o nosso canal no Twitter, pela própria dinamicidade da plataforma, é um canal muito interessante para que a gente possa ter acesso a essas diversas informações que estão ocorrendo dentro da universidade, dentro do mundo, e o nosso projeto também está fazendo parte deste canal no Twitter Contabilidade Conectada. Temos o Facebook também do projeto Contabilidade Conectada, e temos o canal no Instagram do Contabilidade Conectada, com todas as postagens que a gente comentou, também tem no Facebook, como tem no Twitter, todas as postagens já elaboradas pelos membros do projeto, inclusive os nossos podcasts, a divulgação dos podcasts. Então, nós temos aí uma série de atividades que a gente pode apresentar para vocês de uma maneira mais prática, de uma maneira mais didática. Então, o nosso projeto de extensão, Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade, o Contabilidade Conectada, tem primordialmente este objetivo de interação entre teoria e prática, ou seja, o que a gente trabalha aqui dentro da Universidade de Brasília, como a gente pode levar isso para a sociedade, como é que a gente pode trazer isso para fora dos muros da universidade, principalmente numa realidade que nós temos hoje conjuntural do país, com a dificuldade enorme de acesso à pesquisa, a gente está vendo aí as dificuldades nos cortes
orçamentários para pesquisa no Brasil. Então, fazer com que os nossos alunos verifiquem a importância disso, de se pesquisar, de como apresentar essa informação para a sociedade, é de suma importância para o desenvolvimento de uma sociedade e, consequentemente, ao futuro de uma nação. Então, esses são os principais pontos que eu queria apresentar hoje aqui para vocês, do nosso projeto de extensão, e convido a todos a seguirem as nossas mídias, a buscarem informações. Nós temos aqui nosso canal do YouTube, onde esse vídeo está hospedado, com todas as informações, e as nossas outras mídias, onde vocês podem buscar informações, inclusive de dúvidas, que a gente está sempre aí aberto para esclarecer qualquer outra informação. Então, desejo que vocês fiquem conectados conosco e até uma próxima.